Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 12, terça-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Então, pessoal, bora para nossa análise aqui, né? Começando, obviamente, pelos nossos índices, tá? Eles estavam um pouco mais flat na manhã, né, galera? A gente tem que entender também que o petróleo ele está subindo, né? O petróleo ele está numa tendência de alta, né? Então agora ele está 3,28, né? O Brent 3,07, né? Então tá numa alta, né, galera? Isso aqui foi durante a madrugada, tá? Ele pegou uma certa tendência de alta mais forte por causa do crescimento, né, das tensões da guerra. Então o petróleo ele voltou a ganhar força no mundo todo. Então isso aqui traz os nossos DIs para cima, né? Tanto que eles abriram já com um gap de alta, né, galera? E os minérios eles estavam em queda, tá? Inclusive o óleo ele estava meio negativo, meio positivo, ficou flat, né? Mas os nossos minérios aqui, como todo, o ouro, a prata caindo, né? Para ouro caindo 1,32, a prata caindo 2 pontos, né? Então, dado isso, galera, bora para nossa análise. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, né? O nosso juros ele abriu fazendo uma movimentação forte de alta, né? Então, deixa eu até aumentar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui, isso aqui também, né? Então, olha só aqui o nosso juros. Então, os juros, galera, na alta, né? Então, começou aqui fazendo essa movimentação, tá? Até que ele arrefeceu, mas depois ele ganhou uma movimentação um pouco mais na alta, né? Porque o petróleo ele começou a subir, né? Então ele tem um spike aqui, né? Um certo arrefecimento e depois a curva se inclinou, né? Para cima e ficou trabalhando numa alta, tá? Consolidada, mas não tão forte assim, né? Tá 0,60, 0,50, 0,40, 0,30 de alta, né? Então os vértices operando na alta, isso aqui faz com que a nossa bolsa ela caia, né, pessoal? Então, inclusive, deixa eu mostrar aqui os nossos índices, né? Então a gente tem aqui também, né, os nossos índices, né? Eles até chegaram a ficar positivo entre as 10h30 às 11 mais ou menos, mas depois ganharam uma guinada aqui na queda, né? Principalmente o setor bancário, né? Que ele tentou reagir, mas todos ficaram negativos, né? Todos estão negativos. Então, com essa movimentação aqui do nosso juros, né? E mais os gringos saindo da nossa bolsa, né, galera? Que isso aqui continuou. Porque se nós formos olhar, né, nós já estamos num gap de baixa, né? Ontem foi um movimento bem vendedor, né? Ele trouxe a liquidez daqui para baixo, perdeu a mínima da semana, né? Então, o mini índice, a nossa bolsa, né, tá caindo 0,88, o mini índice 1,34. Essa queda aqui, né, tá sacramentando na nossa tendência, né, galera? Então, está aqui uma tendência que ela ganhou mais força ainda, né? Então, pessoal, a gente abriu aqui com um gap já de uns, deixa eu ver aqui, uns 800 pontos, né? O mini índice ele ficou trabalhando no polo negativo, ficou aqui trabalhando, né? Polo mais negativo, aqui nós temos 0,5%, 1% e aqui embaixo 1,5%, né? Então ele ficou aqui trabalhando de forma um pouquinho mais flat. A gente tem a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, tá? Então essa abertura aqui do mercado à vista, né? Ela já deu um insight, né? Já renovou a mínima, trazendo para novas mínimas, né? E renovou a mínima e trouxe para novas mínimas.
Então o mercado ele suspirou, né? Ele deu um suspiro um pouco, ele deu uma barrigada, né? Então ele criou essa liquidez, ele veio aqui, né? Pegar essa liquidez para seguir a tendência de baixa, né, galera? Essa foi a movimentação, é a movimentação mais corriqueira que ele faz, né, galera? Então primeiro ele cria uma liquidez, né? Tira a pessoa física para depois cair, né, galera? O fato é que ele fez essa movimentação, né? E aqui nós podemos, deixa eu mostrar aqui de novo nossas ações, né? Então ele fez essa movimentação, olha que só, de queda, né, galera? Então a nossa bolsa também ela começou a cair, os ações, né? Então a gente tem aqui os ETFs, né? Os índices, as ações, né? Inclusive, olha aqui o micro S&P 500, né? Então ele ficou caindo boa parte e depois com a abertura do mercado americano, 10,5, ele caiu mais um pouquinho, né? E chegou na tendência de baixa mesmo. Então isso aqui puxou também a nossa bolsa, né? Os juros, conforme eu falei, né, subindo, nossa bolsa ela tende a cair, né? Então ela até sobe um pouco, né? A gente vê umas movimentações, mas na queda é a agressão muito forte, né, galera? Então hoje queda de novo, né? A nossa bolsa aqui, sendo que movimentações interessantes, pessoal, né? Essas foram justamente essas aqui, né? Que é um pouquinho, é bem difícil de pegar, né? E segurar a tendência aqui, né? Só que ele fez essa movimentação, ele criou uma liquidez aqui, né? E ficou tocando aqui por baixo, né? Então, ele até deu, assim, umas duas vendas um pouco mais no contexto, né? Mas depois ele ficou um pouquinho aqui mais brigado, né? Depois de meio-dia e 30, nada a se fazer, né, galera? Então, basicamente foi isso pro nosso mini índice, tá? Mini dólar, galera. Dólar futuro é o seguinte, o dólar ele abriu um gap de alta, né? Então já abriu aqui com uns 12 pontos, né, galera? Hoje ele está trabalhando num range um pouco maior, de um range de 27 pontos, tá? Fato é que o real ele ficou um pouco mais perdedor, né, perante as nossas outras moedas, né? Então deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o nosso EWZ e o BR Titãs, né? Então a gente vê aqui na abertura do mercado americano, nós até tivemos um alívio, mas depois ele só caiu, né? Carregando a liquidez aqui para baixo, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui o nosso Forex, né? Então o real perante as outras moedas. Olha só, né? Então as outras moedas até que elas estão perdendo, né? Tá numa leve queda, né? Todos estão numa leve queda aqui pro nosso real, né? Isso aqui faz com que o nosso dólar tá segurando, né? Basicamente o nosso dólar ele que tá segurando essa movimentação aqui, né? De alta. Se nós formos levar em consideração as outras moedas, né? O real ele tá meio flat. Mas isso aqui pode abrir precedente para o dólar ele ficar um pouquinho mais flat, né? Ele pode ficar aqui um pouquinho mais positivo, um pouco mais negativo, né? Nós temos aqui a curva gaussiana. Opa, deixa eu mostrar aqui. Isso, né? Então tá aqui, né? Então o dólar ele fica bem confortável aqui, aqui é a outra curva, né? Então ele trabalha aqui, né? 0,33, então ele fica confortável aqui trabalhando, né, galera? Tá, então ele faz a liquidez, né? Coloca uma liquidez aqui embaixo, tá? Na primeira 1 hora, né? Deixou a Petax futura basicamente em cima, né? Um pouquinho abaixo, mas tá em cima, né? O interessante é esperar, né? Nós esperarmos no macro para saber qual é a tendência, né? Então ele joga a segunda Petax futura, né? Aqui para cima a gente tem aqui os segundos spot do dia e a taxa à vista, né? É a terceira Petax futura, terceiro spot do dia, terceira taxa à vista, Petax futura final, né? Onde ele veio aqui, fechou a simetria porque
nós temos a média contratual, né, em cima do preço futuro, que é onde ele trabalha, né? E aqui o spot do dia, o nosso D0. Então, ele fechou a simetria, né, galera? Então, ele possivelmente ele vai ficar trabalhando aqui um pouquinho mais, tá? E totalmente lateral, né? Aqui eu acho que o POC ele deve estar aqui, né, galera? Então a gente tem uma liquidez aqui um pouco maior, tá? Então ele vai ficar aqui trabalhando em cima do preço futuro, tá? Fato é que ele fez essas movimentação, né? Essa Petax aqui, como ele deixou uma compradora, seria interessante tentar desafiar essa máxima aqui, né? Então, permanecer comprado, já que a tendência, né, mudou, mas não tá tão forte assim, né? Então, seria mais interessante permanecer comprado para nós tentarmos romper essa máxima aqui, né, para o câmbio. Mas é um cenário bem difícil porque olha só, né? Então o câmbio ele está trabalhando aqui nesse range nesses dois últimos dias, né? Sexta-feira e segunda-feira tá trabalhando aqui nesse range bem reduzido de basicamente 20 pontos, né, galera? Então, aqui já é uma área um pouco mais assim de venda, né? E aqui um pouco uma área mais de compra. É um pouco mais arriscado tentar comprar, sendo que a nossa tendência, né? A tendência aqui é um pouco mais de baixa, tá? Mas pro day trade, né? Quem comprou aqui e largou aqui, né? Fez uma excelente pontuação. Então, é, 13 pontos, né? Então o dólar tá bem difícil de ser operado, tá, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!